E agora sim dar as boas-vindas a todos os colegas que se conseguiram juntar a nós hoje para sabermos como é que podemos organizar os vossos grupos das atividades extracurriculares ou outro tipo de atividades, algumas terapias também pode fazer sentido esta logística, caso tenham, e também incluir esta dinâmica de comunicação destas atividades que as crianças vivem, não é, nas vossas escolas e haver também esta comunicação com os pais. Portanto, é esse o objetivo que temos para hoje. Vou partilhar o meu ecrã. Eu fiz uma pequena apresentação, não é nada de extraordinário, são literalmente 3 slides em que 2 deles é a capa e o final, portanto, na verdade é só um slide. Mas como temos sempre esta forma de organizar e antecipar às vezes algumas questões, eu fiz na mesma para não fugir à regra. Então, mini formação, vamos organizar estes grupos e eu consegui reunir estas 3 grandes questões que nos foram colocadas ao longo do tempo, desde que nós lançámos a funcionalidade de uma criança poder pertencer a mais do que um grupo. E é por isso que nós estamos a ter esta formação hoje, ok? Portanto, a partir do momento em que uma criança pode ter mais, ou pertencer a mais do que um grupo, esta forma de organização das vossas contas, não é, na Childary, é possível, está bem? Organizar as AECs, as terapias, por aí fora. Então, quem é que organiza estes grupos? Quem é que cria os grupos e organiza? É o perfil de gestão e o perfil de secretaria que tem a possibilidade de criar novos grupos, ok? Portanto, não fica esta questão de criar novos grupos, não fica só com a gestão, tá bem? Gestão e secretaria têm essa funcionalidade. Agora, quem é que organiza as crianças? Que é logo a pergunta a seguir. O perfil de gestão, por um lado, consegue associar a várias crianças ao mesmo tempo, por exemplo, a sala da música, ok? Consegue fazer isto de uma forma em simultâneo para mais do que uma criança, portanto, em massa, tá bem? Já o perfil de educador consegue fazer esta questão de associar um grupo específico à criança, ou um segundo grupo à criança, mas de forma individual. Portanto, tem que ir à criança, editar. Já lá vamos ver estas coisinhas todas na prática, mas é isto que eu quero que vocês retenham. O perfil de gestão consegue fazer em mais do que uma criança ao mesmo tempo, o perfil de educador consegue fazer individualmente. Portanto, na criação dos grupos, na gestão das crianças, o perfil de gestão não está sozinho. Onde é que, inevitavelmente, ele tem o trabalho ou a tarefa isolada e que mais ninguém consegue fazer é a criar novos utilizadores. Se eu quiser que a professora de música seja utilizadora da Childary, ou a terapeuta da fala, ou o professor de motricidade, ou o que quer que seja. Portanto, novos utilizadores, aí não há volta a dar, é a gestão que tem essa tarefa e essa funcionalidade dentro da plataforma. Ok? Não estou a dizer nenhuma novidade, vocês já sabem que é o perfil de gestão que cria novos utilizadores dos profissionais. Ok? Portanto, até aqui tudo muito simples e muito fácil. Vamos passar para a prática, portanto, vamos passar para a aplicação. Então, agora vou interromper só um bocadinho o meu ecrã para eu poder mudar aqui para a minha aplicação e eu quero este separador. Ok. Colegas, de referir que esta é a minha conta, é a minha escola e a minha organização, está bem? Portanto, cada uma das pessoas que está aqui, provavelmente de escolas diferentes, vai ter uma organização completamente diferente. Vamos ter aqui inúmeras dinâmicas, está bem? Cada escola tem a sua. Então, qual é o primeiro passo que faz sentido tomar? Vamos criar os grupos. Tá bem? Isto quase que é uma nova sessão de configuração que vocês têm. É quase, os passinhos são mais ou menos os mesmos. Mas é assim muito semelhante à vossa sessão de configuração que tiveram já há algum tempo. Então vou a este botãozinho de novo grupo
ok? O nome do grupo, vamos pensar que vai ser a atividade extracurricular, ou abreviando AEC de música. O que é que eu tenho, o que é que eu vejo algumas instituições a fazerem? Que poderá facilitar em termos da comunicação. E aqui uma dica. Imaginem que vocês têm uma professora, ou um professor, não interessa, um professor de música que faz as salas todas. Vai ao berçário, vai a 1 ano, vai a 2 anos, vai ao pré-escolar. Os momentos são diferentes, com grupos diferentes. Logo, eu não vou juntar as crianças todas que têm a música num único grupo. Posso fazê-lo. Eu não acho é que seja prática em termos de dinâmica e de comunicação que o professor quer ter daquele grupo para aquele grupo de pais, por exemplo. Ok? Mas ponderem, o que é que vocês acham melhor? Eu acho que, e aquilo que eu tenho observado é que, inevitavelmente, esta pessoa vai ter vários grupos. Portanto, vamos pensar que esta AEC de música é da sala amarela, ou da sala de 1 ano, ou da sala do berçário. Ok? Poderá fazer sentido esta organização, mas vocês é que decidem. Pode ser uma única sala com todas as crianças da vossa instituição que têm música. Ok? E o que é que eu vejo que posso fazer? Cá embaixo tenho aqui as crianças disponíveis. As 89 são as crianças da minha conta. Portanto, eu posso pôr aqui todas as crianças de várias salas que têm música. Estão a ver como o perfil de gestão pode logo fazer duas coisas em simultâneo? Criar a sala e colocar logo as crianças que pertencem a esta sala e que fazem sentido estar aqui. Ok? Daí conseguir fazer em massa. E posso logo adicionar ao grupo. Ou então só fazer o grupo, está bem? Vejam como é que preferem, um passinho de cada vez, ou fazer dois em simultâneo, está bem? Eu vou já adicionar crianças a este grupo. Pronto. E salvar cá em baixo, está bem? Não se esqueçam de salvar. Portanto, neste momento, a criança, desculpem, o grupo da AEC, da sala, da música da sala amarela, tem estas crianças, já lá dentro, que são aquelas que eu selecionei. Ok? Portanto, já fiz até 2 passinhos. E agora posso continuar. Vou pôr aqui a AEC, música, música, berçário. Agora não vou colocar crianças, de propósito, está bem? Vou só criar o grupo, porque estou a organizar a conta. E lá está, não está aqui nenhuma criança dentro, ok? Então, como é que o educador individualmente associa as crianças dos grupos ou o grupo que tem acesso a esta nova sala que é a AEC de música do berçário? Okay? Vou dar um exemplo. Eu sou educadora da creche do berçário, tenho aqui crianças na minha sala, por exemplo, o Manuel. A minha diretora ou a minha coordenadora ou a gestão disse-me que já criou os grupos. Eu, mesmo não tendo acesso a esse grupo de música, venho aqui editar o perfil do Manuel, porque eu quero adicionar mais grupos ao Manuel. Ok? E então já me vai aparecer, onde é que anda a EC de música? Há de estar para aqui para baixo. Onde é que ela está? Está aqui. Música, berçário. Ok? Quem diz música, motricidade, terapia, o que quer que seja. Está bem? Não se esqueçam, e aqui um grande, eu se pudesse pôr esta frase em neon a piscar para vocês era o que eu faria, que é, não vamos mexer no grupo principal da criança, porque o grupo principal da criança continua a ser o grupo onde está a educadora. Ok? Eu não mexi aqui, eu só estou a sinalizar é que não é para mexer, não é para se alterar. Está bem? Ele tem 2 grupos associados, em que o grupo principal é o da educadora.
Está bem? Portanto, já fiz aqui o que tinha a fazer e salvo aqui o Manuel. E quando volto para trás, eu vejo que o Manuel já tem 2 grupos associados até no cartãozinho. E agora, enquanto estão, vou confirmar que realmente na AEC do berçário, onde é que ela anda? Se calhar mais para cima, está aqui. Já tem cá uma criança, não é? Há bocadinho não tinha nenhuma e agora já me aparece o Manuel Fonseca. Ok? A gestão tem esta facilidade, criar o grupo, colocar logo as crianças lá, porque normalmente vocês têm listagens de crianças que frequentam estas atividades, e então pelo nome conseguem logo organizar os grupos desta forma, um bocadinho mais de forma eficiente. Tá bem? A educadora tem que ir um a um, na sua sala, a gestão consegue fazer isto em bloco. Está bem? Até aqui tudo bem, não é? Portanto, ou a educadora, ou a secretaria, a gestão consegue fazer isto também. Vejam internamente como é que preferem depois organizar e quem é que faz o quê. Inevitavelmente, convidar o professor a ser utilizador da Childary já é uma tarefa única e exclusiva do perfil de gestão, okay? Em que eu vou à sala geral, vou passar para a secção das pessoas e criar um novo utilizador. Okay? Este processo é igual a qualquer outro novo utilizador, seja auxiliar ou educador. Já vamos ver que perfil é que faz sentido ele ter e os acessos e outras definições. Mas aqui vamos imaginar que é o professor, sei lá, a professora Ana, que é da música. Por exemplo, só para sinalizar aqui, e poderia colocar aqui o e-mail desta pessoa. Deixem-me só ir buscar aqui um e-mail que eu tenho fictício para isto. Ok? Perfil. Então, o que é que eu pretendo que esta pessoa faça aqui dentro da conta de Childary, não é? O que é que eu pretendo? Comunicar e fazer aqui alguns registros, dar entrada destas crianças quando fazem aula de música, não é? Ver aqui também um registro de assiduidade nestas aulas, ok? Então, se eu pretendo que faça registros, logo aí será a escolha óbvia o educador, ok? Porque assistente não faz registros, não cria mensagens, ok? Se realmente eu só quero que a pessoa sinalize que a criança veio ou não veio à aula de música ou quer que seja, aí já poderia tranquilamente escolher o assistente, ok? Mas normalmente, e pela experiência que temos tido, estes professores também querem que partilhe alguns conteúdos das dinâmicas que têm nestes momentos com os meninos, então optam por educador. Agora, este professor vai ter, no meu caso, acesso a 2 salas, ok? Portanto, a música da sala amarela e a música do berçário, podia ser a mais, ok? Depois é uma gestão vossa. Seguinte. E uma questão decisiva, que é, eu não quero que este profissional tenha acesso ao histórico das crianças. Não me interessa que esta pessoa veja o que a educadora faz para o Manuel no berçário. Então, no histórico, não é? No pode ver histórico completo das crianças, é não. Fosse assistente, fosse educador, esta opção seria sempre não. Ok? Sempre. O que é que eu vou fazer? Submeter. A pessoa recebe o convite para aceder à plataforma, define a sua palavra-passe, instala a aplicação ou trabalha no computador, como quiser, e agora este professor já pode fazer partilhas dentro destas salas para estas crianças. Ok? Aqui o processo é exatamente igual como foi na vossa Isaac, vai dar uma equipa. coisinha Está lá. bem? Espera aí que temos aqui alguns micros que eu preciso de desativar, só para não entrarmos aqui. Ok, boa. O que é que eu vou fazer?
Vou fazer aqui uma batata do meu lado, está bem? Eu vou pôr aqui um utilizador que eu já tenho, com perfil, com acesso às salas destas AECs, que é para vocês verem depois como também é que funciona esta dinâmica com um educador que é professor de música, do que quer que seja, está bem? Então, agora já fiz a minha batata, vou sair e entrar como professor destas duas salas, ok? Então, vamos imaginar que eu agora sou o professor de música, só tenho acesso à sala de música amarela e à sala de música do berçário, ok? Neste caso, o berçário só tem uma criança, no caso da música da sala amarela, tenho as tais 15 que fizemos há bocadinho, ok? Portanto, tenho aqui estas crianças. O que é que este profissional pode fazer? Bem, na prática pode ter aqui as ferramentas todas que tem um educador, pode até fazer as suas próprias avaliações, se tiverem, não é, os parâmetros para a música, para o que quer que seja, e aí novamente é o perfil de gestão que tem que organizar esses parâmetros, está bem? Pode sempre fazer uma planificação para este grupo, pode criar eventos, portanto aqui será sempre as funcionalidades semelhantes ao educador. Claro que a dinâmica é uma vez por semana, mais ou menos, que estes profissionais têm de contacto com, neste caso, a sala amarela. Então, podem simplesmente fazer um registro, e aqui já é o habitual, com o título, aula experimental, podem colocar as fotografias, tudo normal, não tenho fotografias de música, lamento. Vão ser assim umas destramelhadas. Podem fazer a sua descrição, as crianças exploraram diversos instrumentos musicais, por aí afora, partilhar com os pais, adicionar categorias, ok? Gestão. Vejam que categorias fazem falta a estes profissionais, para terem tudo arrumadinho na mesma, está bem? Vou partilhar com os pais. Tudo igual, está bem? Tudo o que é das funcionalidades do educador. O que é um bocadinho diferente? Ok? O que é que pode ser aqui um bocadinho diferente? O registro de presença, que não vai ter higienes, não vai ter nada dessas coisas, eles só vão utilizar a entrada e a saída, que no caso das AECs ou destes grupos secundários, porque é que eu estou a dizer que é um grupo secundário? Porque o grupo principal é a sala do educador. Logo, todas as outras salas que eu associo, por exemplo, ao Manuel, são grupos secundários. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a leitura dos QR codes só faz entrada no grupo principal da criança. Então, a entrada e a saída com os QR codes só dá a entrada e saída na sala principal da criança. Os grupos secundários terão de fazer este registro manualmente. Ok? Então, este professor de música, com muita tranquilidade, chegaria aqui, à bolinha azul, poderia dar entrada de todas as crianças no dia de hoje às 9 ou às 10 ou quando é que é a aula de música, à exceção da Áurea que não quis fazer a aula. Não estava disponível, não tivemos que retirar até a criança porque não estava disponível para fazer a aula. Está tudo certo, está bem? Mas toda a gente fez. Seguinte. Já sinalizei que todas as minhas 15 crianças da sala amarela fizeram a aula de música, menos a Áurea. Estão a ver, também não dá assim muita chatice, a pessoa não leva muito tempo a fazer isto. São 3 ou 4 cliques. Ok? Se podem dar a saída, podem, está bem? Quando termina, claro que sim, vamos pensar que foi até às 11, aplicar a toda a gente,
e deu-se a saída manualmente. Ok? Esta é a única diferença, está bem, colegas? Portanto, salas secundárias não usam QR codes, porque o QR code só vai dar a entrada e saída da criança no seu grupo principal. Está bem? Ok. Colegas, dúvidas? Agora entramos aqui no espaço em que vocês, deixem-me só abrir aqui o bate-papo para ver se temos aqui alguma coisa, eu acho que não. Mas agora damos um bocadinho de espaço para que vocês possam colocar as vossas dúvidas, as vossas questões em relação aqui à organização das vossas atividades ou outro tipo de grupos, terapias, etc., que façam sentido na vossa dinâmica. Já temos alguém que tenha organizado os grupos das AECs desta forma. Se alguém quiser partilhar como é que fez, como é que Ariana, organizou. Sim? Ariana. A Ariana está-me a ver? Não, por acaso não. A Pois, câmera a está minha toda câmara, escura. sim, a câmara está com problemas. Não Eu faz não mal, sei o mas que se consigo passa. ouvi-la. Ok. Ariana, nós já implementámos e Uhum. já fazemos assim. Tenho uma dúvida. A primeira vez que isto começou a acontecer, nós ao darmos saída das crianças na música, na ginástica, na Uhum. natação, o que acontece? Os pais começaram a receber a mensagem que a criança tinha saído da instituição. Mas aparece que a rotina foi criada com o contexto sala de música amarela ou Sim, pronto, sala aqui é um música. bocadinho de Ok. foi falta de atenção da parte deles, mas pronto, para Eles partilhar também se que os estão a pais habituar. veem um Boa, boa, bocadinho as boa coisas dica. na diagonal. Pronto. Inevitavelmente isso acontece. Sim, Mas é um bom alerta, Sónia. Obrigada por ter partilhado. Sim, ou pronto. seja, nós estamos a partilhar esta questão com os pais, e claro que se eu estou a registar uma entrada de uma criança, não é? Seja em que contexto for, o pai vai ver, está bem? Mas fica sinalizado que aquela rotina diária, aquela entrada ou aquela saída, está dentro do contexto da sala música do berçário ou da sala amarela música, está bem? Portanto, eles Sim, têm é lá só essa ver. informação. Sim. Agora, outra questão. Como é que eu posso imprimir ou ver os relatórios de entrada e saída das AECs, de maneira a depois a processar os pagamentos? Se existe Exatamente uma. da mesma maneira que de outra sala qualquer, mas muito boa É? dúvida outra vez, claro que sim. Então vou agora mudar para o meu perfil de gestão, pode ser? Deixe-me só um segundinho, só para eu mudar aqui, oi, só para eu alterar. Ótima questão. Então vamos imaginar que isto é a instituição da Sónia, ok? Eu quero entrar aqui na sala de música amarela e Uhum. tirar o relatório de presenças. Se eu gerar o meu agora, não vai ter grande coisa, só vai ter a que fiz agora, porque estas salas foram criadas agora, ok? Então vamos imaginar que eu quero tirar da sala toda, seguinte, vou pôr aqui o dia, assim são os primeiros dias da semana, mas só vai sinalizar, nem a de hoje ainda não está considerada, está bem? Portanto, o que vai aparecer são Ok. o registro de entrada e saída só com o horário, está bem? E com a sinalizar que foi o professor que fez este registro de entrada e saída, está Sim. bem? Porque manualmente, não é? Se não registarem o que foi, que também não interessa aqui, não vai ter essas informações, está bem? Mas consegue Ok. ver naquele mês, o Manuel foi 4 vezes, das 4 semanas do mês, ou foi só a 3, ou o que quer que Ok. seja. Está bem? Aí é Está bem. exatamente da mesma maneira. Entra na sala, relatório de presenças do grupo ou da criança e tal. Obrigada, Ariana. Boa, boas questões, Sânia. Ótimo, ainda bem que veio. Mais dúvidas ou mais partilhas? Esperem aí que eu tenho qualquer coisa aqui no bate-papo. Então, a Manuela está a perguntar: reparei que o professor fica com acesso às salas da AEC, as que nós definimos, e também à sala geral. O que é que consegue visualizar nessa sala?
Boa pergunta, estava super atenta à Manuela. Então, a sala geral funciona da mesma maneira para um parâmetro que a sala geral dos educadores. Então, vamos pensar. A sala geral dos educadores, neste momento, serve para ver o histórico das crianças e para ver aquilo que a gestão partilha com o destinatário geral. Ok? Serve para estas duas coisas. Logo, se eu bloqueei o histórico das crianças para ele não ver o que é que se passa nas outras salas, serve só para ver mensagens que a gestão envia para o geral. Ok? Porque eu bloqueei. Podia não ter bloqueado, está bem? Vejam o que é que faz sentido, porque vamos imaginar que isto é a psicóloga ou a psicologia. Há colegas e escolas que têm este departamento na sua instituição, ok? E que faz sentido aquela pessoa, aquele profissional, ver o desenvolvimento da criança e o seu histórico. Há casos que isto pode fazer sentido. Numa AEC, não faz. Portanto, vamos preservar a privacidade da educadora, dos pais e etc., das suas salas, bloqueando o acesso ao histórico. Então, o geral fica só para estas comunicações que a gestão envia para o geral. Está bem? Boa, muito boa dúvida. Eu tenho aqui uma questão. Força, Carla. Bom dia. É o seguinte, que eu estava na linha da Sónia, ela estava preocupada com a questão de depois para tratar da questão do processamento das crianças. O levantamento dos registros dá-nos as crianças que estiveram presentes ou que faltaram. Mas eu estava a pensar noutra questão também que temos, que é o registro para processamento do professor, salarial do professor. Ok. Nós temos neste momento, eu já tenho os grupos criados, mas não tenho os professores como utilizadores. Não sabia que isso era possível fazer, estou a descobrir agora, mas tenho os grupos criados. No entanto, o professor, sempre que vem dar a aula, pronto, numa folhinha à parte, faz o seu sumário e o seu registro de presença, e depois é com esses sumários que nós fazemos a contabilização para lhe pagar, não é? Como é que não é possível fazer isto aqui na Shell Diary? Porque aqui é porque... Sim, Porquê que eu estou a dizer? É possível, mas não se trata de todas as crianças, não é? Ou não sei. Estava aqui É a assim, pensar que nós poderíamos. estamos aqui a mexer em duas Eles coisas, podem. que é recursos humanos, Sim, 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 sim. ok? A minha questão era essa, era Eu mais estou a pelo professor, perceber, não pela eu estou a criança em perceber. si. No entanto, é sempre a mesma pessoa, certo? Sim, 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 sim. A Logo, mesma se existe entrada a e saída criança. da criança, Certo. pressupõe-se, Sim, e até porque foi aquele utilizador, quando vocês adicionam no relatório dos profissionais quem é que registrou a entrada e saída, eu depois consigo ver que foi o professor Manuel de Música que registou aquela entrada e saída da criança. Logo, indiretamente, sim, indiretamente nós temos não é esse. tão indiretamente, porque o utilizador teve mesmo que estar e que registar essa presença, Sim, ok? eu estou a pensar é como é que eu depois trato essa informação, por exemplo, para a contabilidade, para a Então, parte podes financeira. exportar, desculpem, se calhar não fiz até ao final. Quando vocês Eu posso geram um exportar, relatório de sim, presenças, sim, 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 sim. exportam, Pode exportar, sim. e o que é que exportar faz? O Mas é download de uma tabela de Excel. sim, E o que é que criança. pode acontecer? A partir do momento em que vocês abrem essa tabela de Excel, tem as funcionalidades do Excel. Podem acrescentar uma coluna, presenças do profissional ou dias de pagamento ao profissional. Aí já é com o Excel, mas pronto, eu estou só aqui a ponderar alguma ideia, mas podem utilizar essa tabela Ok. base que vem do relatório para processar aqui o pagamento deste profissional. Ele próprio fazer as suas entradas e suas saídas, em termos de recursos humanos, Carla, eu vou ser sincera, eu não domino sequer a legalidade por trás desse tipo de registros, portanto eu não lhe vou dizer Sim, outra sim. estratégia qualquer, está bem? Porque eu não É sei, algo e não certo. sabendo não vou dizer asneira, está bem? É algo que temos que ponderar.
Está bem. Outra dúvida com a qual eu fiquei, que tem a ver com a entrada e saída da criança da Uhum, atividade, não é? Pronto, a entrada eu compreendo, a saída, efetivamente, às vezes as AECs normalmente é fora do horário letivo uhum. e as que são não curriculares, e depois não, realmente acho que pode confundir os pais. É necessário, ao dar entrada, é necessário dar necessariamente saída da Não, atividade não ou há, pode não ser há basta a necessidade. saída da instituição? Não há necessidade. Vocês podem só dar a entrada. Nada, ok, depois Manualmente não há dão só a conflito. entrada e depois sem saída, porque a Ok. aplicação automaticamente cria um dia Acima. seguinte quando passa das 23h59 para as 0 horas e 0 minutos do dia a seguir, ok? Ok, não vai haver Não há conflito. problema nenhum, sim, sim. Ok, ok, pronto, é isso. Podemos só dar a entrada na música ou na dança e a saída Exatamente, depois exatamente, da colega da saída. Ok, exatamente. Pode ser uma boa estratégia, sim. ok. Boa, Obrigada. obrigada eu. Mais dúvidas, partilhas? Que tenho. Temos aqui a Maria Manuel que teve que sair, não há problema nenhum. Se depois precisarem, vamos partilhando também a gravação. Botãozinho de ajuda se tiverem mais dúvidas, está bem? Fale connosco no botãozinho de ajuda. Aqui, portanto, o botãozinho de ajuda está sempre do lado esquerdo, em baixo, e o fale connosco é falar literalmente com a Ariana, com a Tânia, com a Teresa, com o João, está bem? E vocês podem esclarecer todas as vossas dúvidas, estas e outras, ou dificuldades, está bem? Mariana, já agora só uma Sim, questão. sim, O professor põe as planificações e a gestão, combinando com ele, pôs os parâmetros. A educadora depois tem acesso a ver esses parâmetros do professor, ou não? sim, porquê? Porque o professor, apesar de não ter acesso ao histórico da criança, a educadora tem. Então, a educadora não tendo acesso à EC de música, vamos imaginar do berçário, mas tem, através do geral, acesso ao desenvolvimento e aos conteúdos que o professor colocou ou esteve a trabalhar com o Manuel. Vamos pôr assim o exemplo prático que Uhum. estávamos há bocadinho. Através do geral. Porque aquela informação não foi criada na sala do berçário, foi criada na sala Claro. AEC Música Berçário. Ok? Uhum. Certo, obrigada. Boa. Pode contribuir também depois para a reflexão da educadora em termos dos momentos de avaliação e tudo mais, podem ser tidos em conta, porque é outro profissional e outro olhar, às vezes que pode ajudar aqui com alguma questão. Se calhar um bocadinho mais evidente com as terapias, com a motricidade, não é? Pode complementar a avaliação do educador, sem sombra de dúvidas. Não é? Sendo que é um currículo, se calhar, diferente, não é? A educadora utiliza um currículo, se calhar este profissional pode utilizar outro currículo qualquer, está bem? Sim, certo. Mas é assim, é um pouco às vezes que não se tem tempo a falar com os professores e Sim, de ir ver como é que é as características deles em sala, em contexto de sala e em contexto de atividades extracurriculares. É um pouco por aí. Agiliza sim, um pouco sim. mais. É isso. Boa. Obrigada. Nada. Ariana, só Mais uma questão. dúvidas? Sim, 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 só uma diga. questão. Peço desculpa estar sem câmara, mas nós Não estamos com faz mal, problemas não de faz mal, internet. Carla. Olha, era mesmo nesse campo da avaliação. Nós podemos pôr um outro currículo só para o professor, só para esta AEC, só para esta sala? Então, vocês podem adicionar currículos sempre à vossa conta, ok? É à Sim, vossa certo. conta. Os currículos que vocês colocarem na vossa conta não aparecem na minha conta, porque é outra conta institucional, ok? Então, o que vai aparecer? O profissional de música, e vamos imaginar que tem os parâmetros, os indicadores, ou o que quer que lhe queiram chamar, de música. Pode utilizar Uhum. esse currículo que vocês colocaram nos feedbacks para as crianças, das atividades, num ponto de situação que façam, numa avaliação que façam de cada criança, ok?
O que não quer dizer que quando a educadora na sala dela vai abrir os currículos não veja também esse currículo, mas não usa. Normalmente usam outro tipo de currículos mais complexos e não só especificamente só de motricidade ou só de música, está bem? Ok, certo, está bom. Isto é como vocês quando abrem os currículos têm as OCEP, as OPCs, o Manual de Processos-Chave, não é? Tem uma série de currículos, mas usa, não é? Uma educadora de pré-escolar não vai usar o Manual de Processos-Chave nem as OPCs, normalmente usa Certo. as OCEP, está bem? Pronto, mas a educadora depois vai ter acesso ao currículo que está para o professor, para esta AEC, por Sim, exemplo. consegue ver lá, sim, e depois a sua utilização numa avaliação, num Era registro de isso, os observação, no registros, geral. exatamente. O registro que o professor possa fazer quando for buscar os parâmetros Carla, curriculares, peço imensa desculpa, estou depois com aparece alguma interferência, mas também não sei se é a minha internet. para a educadora, certo? Essas evidências. Não, porque são currículos diferentes. Eu acho que percebi por Pois, completo o se que a calhar é Carla minha, se disse. calhar é minha. Eu acho que percebi não que sei, é ok. se aparecem as evidências para a educadora se o professor utilizar determinados parâmetros. Ok? É isso mesmo, sim. Então, é isso, não é? Acho que eu consegui entender. Então, vamos imaginar Sim, é que isso. vocês têm dois currículos. O currículo de música, que é utilizado pelo professor de música, é um. E depois tem a educadora da creche, do berçário, que utiliza as OPCs. A educadora vai gerar a avaliação do Manuel, vamos imaginar, com as OPCs. Não vai aparecer nada das outras evidências, porque os currículos são diferentes. Além de que são contextos diferentes da criança. Ok? Portanto, Ok, o que ela ok. consegue consultar Tá bom, é o certo. histórico de publicações e de conteúdos que foram publicados para o Manuel em contexto da AEC, no geral. Conteúdos histórico do Manuel criado no berçário na sua sala. Tá bom, percebi. Obrigada. Boa. Mais dúvidas que tenham? Mais alguma dúvida que fique? Deixa-me voltar a olhar aqui para o nosso bate-papo. Acho que não. Vou relembrar uma última vez o link para pedirem o vosso certificado. Está bem? Têm que preencher para eu poder enviar a seguir. Ok. Se mais ninguém tem dúvidas. Obrigada por este bocadinho. Relembrar que temos uma tertúlia que está aí prestes a ser lançada para quem ainda não sabe, está bem? Estejam atentas à newsletter que vai de 15 em 15 dias para gestão, que tem lá todas as formações para a vossa equipa e para vocês, está bem? Próxima formação para o educador será sobre os cuidados na creche, é uma partilha de práticas de uma educadora sobre este assunto, poderá fazer sentido. Está tudo na página da Academia, formação contínua, está bem? Basta inscreverem-se. Colegas, obrigada, bom trabalho e até à próxima. Obrigada. Obrigada, bom dia. Obrigada. Bom dia.